Beleza pura? Então fizemos a nossa peça de encaminhamento e agora nós vamos fazer a peça de razões. E aí, professor, na hora da prova, você pula uma linha e já começa a fazer a sua peça de razões. Ah, preciso passar algum traço para identificar? Não, não precisa. Se quiser passar um tracinho, não tem problema também. Tá? Pula uma linha, passa um tracinho, pula outra linha e começa a sua peça de razões. Ah, professor, não quero fazer nada disso. Então pula uma linha e começa a sua peça de razões. Você, primeiramente, vai ter que mencionar o juízo ad quem, ou seja, quem vai receber o seu recurso. Como eu disse aqui, em regra, os exames mais, as hipóteses mais cobradas nos exames da OAB são recursos ordinários de sentenças de vara do trabalho. Então, você faz a petição de encaminhamento para o juízo da vara do trabalho e a petição de remessa para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da três pontinhos região. Você só vai colocar a região se o problema te der. Se o problema não te der, você não precisa colocar. A menos, evidentemente, que você saiba. Então, por exemplo, as varas de São Paulo capital pertencem ao Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. A vara do trabalho de Belo Horizonte pertence ao Tribunal Regional do Trabalho da terceira região. A vara do trabalho de Campinas, interior de São Paulo, pertence ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. E assim, de acordo com a sua CLT, você tem essas informações também. Agora, professor, na hora ali não consegui identificar qual artigo da CLT que fala sobre os tribunais regionais do trabalho, e deixei 3 pontinhos. Não tem problema, não tem problema. Tribunal Regional do Trabalho dá, do jeito que está no material aí, 3 pontinhos. Pula uma linha e vai identificar a peça. Você vai escrever razões do recurso ordinário ou razões de recurso ordinário, tudo bem? Pula outra linha e vai colocar de novo, processo número 3 pontinhos. Essa formalidade é necessária para recursos, tá bom? Então não tem jeito, você vai ter aqui que memorizar essa estrutura de todos os recursos, basicamente seguem essa sistemática. Aí você vai pular uma linha e vai colocar o recorrente. Quem é o recorrente? Fulano de tal, por exemplo. O recorrente é José da Silva Souza Sauro. Muito bem. Quem que é o recorrido? Celulares Limitado. Então você vai escrever recorrente, né? Ah, mas o problema não me deu informações. Então você vai colocar recorrente, 3 pontinhos. Recorrido, a mesma coisa. Se o problema deu informação, você coloca. Senão você não vai colocar. Lembre-se aqui que você não precisa mais usar o já qualificado, porque o já qualificado você colocou na petição de encaminhamento. Aqui é só colocar, né, quem é o recorrente, quem é o recorrido. Vai fazer uma saudação, eu gosto de usar nobres julgadores, você poderia também usar doutos desembargadores, enfim, a saudação mais simples e mais educada que você tiver. Feito isso, olha só que interessante, nós temos aqui as formalidades, nós vamos para os pressupostos recursais. Então, você vai fazer um autotexto para dizer que estão aqui, ó, estão preenchidos todos os requisitos, os pressupostos recursais, tanto extrínsecos como intrínsecos. E aí vai me nomear, né? Como adequação, representação, tempestividade, né? Então, eu coloquei 3 pontinhos aqui, e lá na hora da peça que a gente vai fazer juntos, eu descrevo. Bom, o que mais que eu vou fazer? Feito então essa parte dos pressupostos recursais, isso aqui é obrigatório, você coloca um autotexto aqui, né? Isso é obrigatório, nós vamos para os fatos. Breve resumo do que aconteceu aí. Mas quem vai te falar isso? É o problema. Então eu coloquei aqui, aqui sou eu mesmo, professor Marlon, né? O probleminha vai falar para você o que aconteceu e você vai usar essas informações. Então, basicamente, normalmente é uma cópia daquilo que o problema te trouxe, das informações que o problema te trouxe. Bem? Inclusive fica mais fácil para a gente fazer se a gente copiar as informações que o próprio problema trouxe. Lembrando, não custa, você não pode inventar informações, você não pode inventar dados. Então copie aquilo, só aquilo, basicamente aquilo que o problema te trouxe, né? Tá bom.
Fiz os fatos. E agora? Preliminares. Pessoal, preliminares. Só se o problema trouxer. Preliminares, só se o problema trouxer. Se o problema não trouxer nada que trate de preliminar, não tem que fazer preliminar. Tá? Qual é a mais comum, professor Marlon, que pode cair na minha prova da OAB? A mais comum é a nulidade, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Essa aqui, ó, nulidade por cerceamento de defesa, cujo fundamento está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e artigo 794 da CLT. Essa é a mais comum, como, por exemplo, quando o juiz indefere a produção de provas de uma parte, indefere a depoimento de uma testemunha, indefere a juntada de um documento, mas aí o problema vai te falar que o juiz indeferiu porque ele quis indeferir. Isso é cerceamento de defesa. Então você tem que abrir essa preliminar aí de nulidade por cerceamento de defesa. Mas repito, só se o problema trouxer. Uma outra que pode pingar na sua prova é a prescrição. Olha aqui, ó, o professor Marlon aqui no cantinho, ó. Treino difícil, o jogo é fácil, né? Então, se cair, por exemplo, prescrição, só se o problema trouxer essa informação, você vai abrir essa preliminar para falar da prescrição. E aí, provavelmente, o seu fundamento vai ser da súmula 153 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o quê? Que só é possível arguir a prescrição até a instância ordinária, que é justamente o recurso ordinário, inclusive em contrarrazões, como eu escrevi aqui embaixo, ó. Então, até nas contrarrazões eu posso arguir a prescrição. Então, o problema vai te dar a informação que o juiz não observou alguma coisa relacionada à prescrição, e aí você vai ter que abrir para falar dela e fundamentar. Prescrição, por óbvio, né, gente? Prescrição, por óbvio, está previsto na Constituição, está previsto no artigo 11 da CLT, nós já falamos, inclusive na aula passada da defesa. Aqui você vai arguir a prescrição que, porventura, o juiz não tenha observado, não tenha acolhido ali, ou na inicial, ou na defesa, especialmente na defesa, né? E aí você alega aqui, tudo bem? E fundamenta na súmula 153 do Tribunal Superior do Trabalho. Visto isso, nós vamos para o mérito. O mérito eu falo na próxima aula. Até daqui a pouco.